Até hoje, eu não tenho uma explicação para o que aconteceu naquela chácara. E só de lembrar daquele dia, um frio percorre minha coluna. Era julho, férias escolares, e a minha família decidiu viajar para o interior do estado. Meu pai alugou uma chácara afastada em uma cidade distante, mais de 4 horas de viagem. Não me lembro o nome da cidade, mas a sensação daquela viagem ficou gravada para sempre. O lugar parecia ser a recomendação perfeita de um amigo dele, tranquilo e isolado, longe da agitação da cidade. Chegamos tarde, então apenas descarregamos as coisas e fomos descansar. A casa parecia acolhedora, mas havia algo no ar que não conseguia identificar. No dia seguinte, exploramos a cidade e passamos um dia agradável, mas foi no 4º dia que tudo mudou. A manhã amanheceu sombria, nublada, e havia uma sensação de opressão no ar. Nos dias anteriores, o clima estava quente, mas naquele dia o frio parecia cortar a pele, e um desconforto inexplicável tomou conta de mim. Não sei explicar, mas havia algo errado, algo fora do lugar. O ambiente parecia pesado. Enquanto o dia se arrastava, a sensação de inquietação só aumentava. O ar estava denso, quase como se estivesse nos observando. Quando almoçamos, tentamos ignorar a estranheza, mas logo após, enquanto estávamos todos na sala, meu pai e minha mãe, conversando e meus irmãos jogando videogame, algo quebrou a tranquilidade. Um vento forte começou a soprar lá fora, e então a luz se apagou. Tudo ficou no escuro, e o vento parecia ganhar força a cada segundo. As árvores lá fora estavam se balançando de forma frenética, como se estivessem prestes a se partir. O som do vento foi abafado por algo ainda mais sinistro. Gritos. Gritos agoniantes, como se algo estivesse em agonia. Minha irmã olhou para meu pai, pálida, e ele tentou acalmá-la, dizendo que era só o vento, mas não parecia ser apenas isso. O som estava vindo de todos os lados, não apenas de onde o vento soprou. Aquilo não fazia sentido. Era como se várias pessoas estivessem gritando em sofrimento, e os gemidos pareciam se fundir aos gritos, como se algo estivesse morrendo. A cada segundo que passava, os gritos se intensificavam e as janelas começaram a tremer, como se alguém estivesse batendo nelas do lado de fora. Mas quando olhávamos, não havia ninguém, só o vento e a escuridão. O medo tomou conta de nós, e meu pai, agora visivelmente tenso, pediu para todos se trancarem no banheiro. E lá fomos nós, todos apavorados, ouvindo o barulho cada vez mais próximo. Cada grito fazia meu coração disparar, e minha irmã já chorava incontrolavelmente. Enquanto estávamos trancados, a ventania parecia não dar trégua. O som dos gritos e gemidos nos cercava, e as janelas continuavam a sacudir violentamente. Foi aí que ouvimos uma janela quebrar. O barulho foi tão alto que parecia vir do fundo da casa. Eu não sei quanto tempo passamos ali, mas quando o silêncio finalmente retornou, o vento cessou abruptamente e os gritos desapareceram com ele. Ainda tremendo, ficamos mais alguns minutos no banheiro. Meu pai saiu primeiro e depois de um tempo voltou dizendo que estava tudo calmo agora. No entanto, ele puxou minha mãe para um canto e eu consegui ouvir o que ele sussurrou. As 3 portas estavam trancadas, todas com as trancas internas, e as janelas estavam fechadas, exceto uma, a da sala. Ela estava quebrada, mas os estilhaços estavam do lado de fora, como se a janela tivesse quebrado de dentro para fora. Eu congelei. O que quer que tenha acontecido, algo não estava certo. Algo havia invadido aquele lugar, e com ele um terror sem explicação. Minha mãe sugeriu que íamos embora, mas meu pai hesitou. O dia ainda estava pesado, nublado, com o céu ameaçando um temporal. Ele achou mais prudente esperar até o dia seguinte para viajar. E por mais que eu estivesse aterrorizado, não ousaria discordar. Passamos a noite todos juntos no mesmo quarto.
o medo nos envolvendo como uma capa fria. Não sei se os outros conseguiram dormir, mas eu não. Fechei os olhos em nenhum momento. Cada som vindo de fora me fazia saltar da cama. Não sei se era a tempestade se aproximando ou se era algo que ainda estava nos vigiando. Uma sensação de presença constante e, no silêncio da madrugada, eu acho que ainda ouvi os gritos, longe, como um eco do que aconteceu. Mas eu não queria saber. Na manhã seguinte, sem sequer tomar café, arrumamos tudo rapidamente e partimos, sem olhar para trás. Nunca soube o que aconteceu naquela tarde e a sensação de não ter explicação ainda me persegue. O que quer que tenha se manifestado ali não era natural. E por mais que eu quisesse entender, algo me dizia que seria melhor deixar aquele mistério enterrado. Tudo começou em abril do ano passado, 2002. Eu tinha 15 anos na época e tocava guitarra há mais ou menos 2 anos e meio. O que aconteceu foi o seguinte: um amigo meu veio dormir em minha casa numa noite. Eram umas 22h e nós estávamos no meu quarto, escutando música e conversando. Conversa vai, conversa vem. Começamos a falar sobre nossos ídolos que já faleceram. Eu sempre deixava minha guitarra ao lado do guarda-roupas, em cima do amplificador. Meu quarto era grande, então ela ficava um pouco afastada da minha cama, onde eu e meu amigo estávamos sentados. De repente, a guitarra começou a tocar uns acordes. Nós nos viramos assustados e ficamos olhando. Aquilo durou cerca de 5 segundos, depois parou. Eu olhei para o Renato, meu amigo, e ele me disse em pânico: "Vamos sair daqui agora!" Saímos correndo para a sala e eu liguei a luz e a TV tentando encontrar alguma explicação lógica para o que acabara de acontecer. Mas não conseguimos entender nada. Depois de nos acalmarmos um pouco, decidimos voltar para o quarto. Entramos e ficamos olhando, esperando que algo mais acontecesse. Como nada aconteceu, ligamos a TV novamente. Mais ou menos 20 minutos depois, a guitarra começou a tocar de novo. Quando me levantei para correr, o Renato disse: "Não! Escuta, você está reconhecendo esse som?" Prestei atenção e quando percebi o que estava tocando, fiquei paralisado. O som durou mais que o primeiro. Foram uns 15 segundos de tensão. Era o começo de uma música de uma banda famosa. E o mais assustador foi que isso aconteceu no dia 23. O aniversário do primeiro guitarrista dessa banda, que morreu há 13 anos. Eu olhei para o Renato e disse: "Será que..." E ele me interrompeu: "Não duvido nada." Contamos para nossos pais e amigos, mas ninguém acreditou, como era de se esperar. Então, uma noite, exatamente 1 mês depois, dia 23 de maio, estava no estúdio com uns amigos ensaiando. Deixei a guitarra encostada na parede, com o cabo conectado no amplificador. Estávamos conversando quando mais uma vez ela tocou. Mas dessa vez, o som era diferente. Ficamos parados, olhando, até que o som parou, durando cerca de 5 segundos. Eu falei: "Vocês ouviram isso?" Todos confirmaram, assustadíssimos. Um dos meus amigos ficou pálido e disse: "É ele! Olhem! É ele!" Nós olhávamos para o nada, até que perguntei: "Quem, Rafa? Quem está aí?" Mas antes que ele pudesse responder, eu senti uma respiração gelada no meu pescoço, o que me fez arrepiar por inteiro. Olhei para o Rafa, mas ele parecia estar olhando para algo sobre meu ombro direito, com os olhos arregalados. Ele estava completamente aterrorizado. Nós o chamávamos, mas ele não respondia. Foi então que algo aconteceu que realmente me fez congelar. Uma voz masculina sussurrou no meu ouvido: "Love Bites", como se quisesse que eu tocasse essa música. Meu coração quase parou. Assim que a voz falou isso, o Rafa acordou. Parecia que estava em transe e disse desesperado: "De jeito nenhum, eu vou embora." Ele saiu correndo e eu e os outros amigos saímos dali o mais rápido possível também. Conseguimos alcançar o Rafa e perguntamos: "Quem estava no estúdio?"
Ele confirmou o que todos nós temíamos. Era o espírito do guitarrista falecido da banda. Enquanto voltávamos para casa a pé, contei o que tinha acontecido, e todos os guris me olharam com a expressão de espanto. Eu contei para meus pais, e dessa vez meus amigos confirmaram o que vimos. Minha mãe, preocupada, pediu para eu me livrar da guitarra, mas eu não fiz isso. Continuei com ela, e a história se espalhou. Hoje, já passado mais de um ano, todo mundo me pergunta se isso realmente aconteceu. Na escola, me chamam de a dona da guitarra assombrada. Mas a história não acabou aí. Todo dia 23 de cada mês, a guitarra toca um acorde sozinha, e eu ainda sinto aquela respiração no meu pescoço. Porém agora, além disso, sinto como se algo me abraçasse. Quando isso acontece, é como se uma paz inexplicável tomasse conta de mim. Uma sensação de conforto e calor, como se estivesse sendo envolvido por algo ou alguém. Ah, e para registrar, Love Bites é o nome de uma música. Eu sempre acreditei em espíritos e fantasmas. Sempre achei que, se algum dia me deparasse com um, eu não ficaria muito assustado. Eu estava certo sobre a primeira parte, mas completamente errado sobre a segunda. Esta história é longa, mas cada palavra é verdadeira. Era o verão de 1996 e eu havia acabado de terminar o colegial. Era um dia ensolarado. E com nada mais para fazer em nossa pequena cidade, eu e alguns amigos decidimos sair para dar uma volta pelas estradas desertas que cercam a cidade, estradas que quase ninguém usava, quase abandonadas. Eu estava dirigindo, com meus amigos Rafael e Jair ao meu lado. Eu sempre dizia: se você não sabe onde está e não se importa, então não está perdido. Era fácil se perder por ali, já que a maioria das estradas não tinha placas, e eu nem me importava com isso. Depois de mais ou menos uma hora, já estávamos bem afastados da cidade em uma longa e estreita estrada de terra, cercada por campos que pareciam não ter fim. Foi aí que vimos uma casa de fazenda de 2 andares, isolada, a uns 50 metros da estrada. A vegetação ao redor estava alta, dificultando a visualização da entrada. Curioso, decidi dirigir até lá, já que parecia abandonada e não tínhamos nada melhor para fazer. À medida que nos aproximávamos da casa, podíamos ver mais detalhes. A varanda estava quase intacta, mas a porta da frente estava pregada com tábuas, impedindo a entrada. Algumas janelas estavam quebradas e as portas de madeira estavam com a tinta branca toda lascada. Meu amigo Jair comentou que a casa parecia saída de um filme de terror, algo bem sombrio. Eu sugeri que entrássemos para dar uma olhada e, embora relutantes, todos concordaram. Eu me considerava corajoso. Cresci sendo filho de um oficial respeitado do exército e mais tarde me tornei um oficial da polícia da cidade. Fui ensinado a não me deixar assustar facilmente, a sempre procurar uma explicação lógica para tudo. Mas, naquela casa, tudo isso foi posto à prova. Levou uns 10 minutos para convencer meus amigos a entrarem. Era cerca de 16 horas e o sol ainda estava forte. Finalmente fomos até a porta dos fundos e, ao encostar nela, ela se abriu por completo, como se nos desse as boas-vindas. Mas foi só entrarmos que eu senti a atmosfera mudar. O ar estava mais denso, quase como se nos envolvesse. Parecia que o ambiente pegava você. O corredor por onde passamos dava acesso a uma cozinha à direita e à esquerda havia uma porta. Essa porta estava posicionada de tal maneira que, se fosse aberta, bloquearia o corredor. Quando todos passaram por ela, eu a abri e me deparei com um porão escuro. O ar estava gelado, contrastando com o calor do dia. A escada que descia parecia ter sido quebrada, faltando os degraus a partir do terceiro. Era uma escuridão profunda, sem janelas, e eu não conseguia ver o fundo. Não dei muita importância e fechei a porta com firmeza, algo que eu deveria ter lembrado depois.
Enquanto passávamos pela cozinha e nos dirigíamos para a sala de jantar, algo mais estranho chamou a atenção. A casa estava completamente mobiliada. Mesas, cadeiras, sofá, até um velho piano. Meus amigos começaram a ficar desconfortáveis, sugerindo que talvez ainda morasse alguém ali. Mas eu argumentei que havia muito pó no chão e que as nossas pegadas eram as únicas. Eles estavam visivelmente incomodados, mas minha curiosidade falou mais alto. Falei que iríamos embora logo, mas só depois de vermos o segundo andar. Subimos até o topo da escada, que ficava bem em frente à porta da entrada. No corredor do segundo andar, havia 4 portas, 2 de cada lado, e 3 delas estavam fechadas. Abri a primeira à direita e entrei, enquanto os meus amigos iam ver as outras. Este quarto ficava na parte frontal da casa e era bem iluminado por 2 janelas grandes. Não havia nada ali, exceto um gaveteiro, e ao lado dele um buraco no chão. O buraco tinha o tamanho de um pneu de carro e ao olhar por ele, eu vi claramente o primeiro andar. Quando me ajoelhei para olhar melhor, foi quando tudo começou. O ar ficou tão pesado que mal consegui respirar e uma sensação horrível de que não estava sozinho se apoderou de mim. Foi quando ouvi um som que nunca vou esquecer. Vinha do pé da escada e só de lembrar, sinto a pele arrepiar. Começou com um bocejo estranho e foi se transformando numa espécie de gargarejo gutural que aos poucos foi ficando mais alto. Minhas mãos e pés congelaram e meu coração parecia querer saltar do peito. O som durou cerca de 5 segundos, até que parou, ecoando pela casa inteira. O medo tomou conta de mim. Levantei rapidamente e corri para sair do quarto. Ao sair, dei de cara com os meus 2 amigos e pelo olhar apavorado deles, percebi que ouviram o mesmo que eu. Desci as escadas rapidamente e ao chegar no térreo, vi algo que congelou o meu sangue. As pegadas que deixamos na poeira do piso haviam sido apagadas por algo, como se algo tivesse sido arrastado pelo chão. As marcas seguiam o exato caminho que fizemos desde a porta dos fundos, mas, ao invés de parar na porta de saída, continuavam até o porão, que agora estava aberto. Eu estava quase em lágrimas de tanto medo. Relutante, fui até a porta do porão, sentindo uma sensação terrível de que algo iria sair da escuridão e me puxar para dentro. Fechei a porta do porão com um rápido movimento e saí correndo pela porta dos fundos, sem nem me preocupar se os meus amigos estavam atrás de mim. Eu só queria sair dali. Corri até o carro e, para minha surpresa, ele pegou de primeira. Assim que meus amigos pularam dentro, acelerei como se nossas vidas dependessem disso. E até onde eu sabia, elas realmente dependiam. Demorou um tempo até que conseguíssemos encontrar o caminho de volta à cidade. Durante toda a viagem, nenhuma palavra foi dita. Nós raramente falamos sobre aquilo, e mesmo agora é um assunto raro entre nós. Eu contei essa história para algumas pessoas ao longo dos anos, mas ninguém realmente acredita. Alguns amigos até tentaram me convencer a levá-los de volta lá, mas eu sei que nunca encontraria a casa de novo e sinceramente não quero, não, jamais. A mãe do meu avô tinha apenas 9 anos quando isso aconteceu, por volta de 1870. Para voltar da escola, ela precisava passar por uma grande floresta, uma área escura e densa que sempre dava calafrios. Sua mãe sempre a acompanhava até lá, mas naquele dia algo estava diferente. Enquanto voltavam da escola, as duas viram uma mulher estranha na beira da estrada. Ela estava berrando e xingando a si mesma de forma histérica. A mulher parecia não estar em seu juízo, suas palavras eram incompreensíveis. Não muito depois, ela saltou para uma árvore e começou a subir nela, como se fosse uma criatura selvagem. Quando chegou no topo, gritou com uma voz estridente: "Eu vou pegar vocês duas!" O medo tomou conta das duas. A mulher, agora completamente fora de si, começou a saltar de galho em galho, indo de uma árvore para outra como um animal enlouquecido.
Assustadas, mãe e filha correram para a casa o mais rápido possível, trancando todas as portas e janelas assim que chegaram. Elas se esconderam no quarto, com o medo de que a mulher pudesse aparecer a qualquer momento. Ficaram lá, tremendo, até que finalmente adormeceram. Quando acordaram no dia seguinte, a mãe da minha bisavó pegou a espingarda que guardavam no quarto e foi inspecionar a casa. Ao chegar na lavanderia, encontrou uma janela quebrada e no chão um ninho estranho, feito com roupas sujas. A mulher louca havia passado a noite ali, escondida, sem que elas percebessem. A minha bisavó já estava um pouco mais velha quando o segundo evento aconteceu. Ela estava no milharal da casa, colhendo milho, quando decidiu fazer uma pausa. O milharal tinha uma trilha em forma de X que cortava seu campo, e os vizinhos usavam aquela trilha para encurtar o caminho. Enquanto estava perto da trilha, ela viu uma figura se aproximando. Quando a figura chegou mais perto, ela reconheceu quem era. Era o irmão dela, César. Ela sorriu e gritou para ele de onde estava: "Oi, César!" Ele sorriu de volta e continuou seu caminho, indo para a direção oposta. Ela ficou ali, pensando sobre o breve encontro, e depois voltou para a casa. Ao entrar, ela resolveu conferir a correspondência que estava acumulada havia algum tempo. No fundo da pilha de cartas, encontrou uma que já estava lá há mais de uma semana. Com as mãos trêmulas, ela a abriu e leu apenas a primeira linha, que fez o sangue gelar em suas veias. "Ilma, senhora Cristina, sinto em lhe informar que o seu irmão César faleceu há alguns dias atrás."